Olá pessoal, estamos aqui em mais uma aula de circuitos elétricos e dessa vez nós vamos apresentar aqui o conceito de circuitos elétricos e vamos trabalhar com a nossa segunda lei de Ohm, né? Na verdade a lei de Ohm é uma só que a gente divide ela em duas para simplificar a explicação. Então vamos lá para o nosso assunto. Mas afinal, a gente fala o tempo todo de circuitos elétricos, né? Análise de circuitos elétricos e coisas do tipo. Só que a gente algumas vezes não para se perguntar o que é de fato um circuito elétrico, né? A gente sabe que se a gente procurar no dicionário, a gente vai ver que circuito trata-se de um caminho fechado, né? Onde a gente tem um perímetro. Devido a isso, para a gente definir um circuito elétrico, nós precisamos ter aqui um caminho fechado também no nosso circuito. Nesse nosso circuito elétrico, né, para que ele funcione de fato, a gente precisa ter uma fonte de tensão, que no caso aqui seria um elemento ativo, né, na prática, é aquele elemento que vai entregar energia para o nosso circuito, e a gente precisa ter pelo menos uma carga, né, é justamente aquele elemento que vai consumir energia no nosso circuito. E aí agora vamos passar aqui para o assunto mais importante dessa aula, que é justamente a segunda lei de Ohm, né? E o que nos diz essa segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm nos diz que a queda de tensão em um resistor é igual à sua resistência multiplicada pela corrente que passa nesse resistor, tá bom? Então, se eu tenho aqui um resistorzinho de resistência R, a queda de tensão que eu tenho nesse resistor, ela é igual à corrente que passa aqui, ó, a corrente que passa nesse resistor, multiplicada pela resistência, tá bom? Então, basicamente a gente se lembra aí como essa fórmula, como sendo VRI, né? Ou alguns livros também trazem como URI, tá? Algumas vezes, principalmente o livro de física, se trata a tensão como com a letrinha U, enquanto que aqui a gente vai estar utilizando, né, em alguns livros também trazem dessa forma, a gente vai estar utilizando a letra V como referente à tensão. E aí já trago aqui uns exercícios, olha só, aqui a gente tem um circuito elétrico, todos esses são circuitos elétricos, pois a gente tem neles um elemento ativo, um elemento passivo, e nós temos o caminho fechado aqui, ó, elemento ativo, ó, todos eles, elemento passivo e um caminho fechado aqui em todos eles, tá bom? Então trata-se aí de 3 circuitos elétricos. Então, gente, nós vamos basicamente calcular aqui a corrente nesse nosso circuito elétrico. A gente sabe que tensão elétrica é resistência vezes a corrente, tá? Lembrando, a tensão sobre o resistor é igual a resistência do resistor vezes a corrente que passa pelo resistor. Então, se a gente quiser saber a corrente, basta a gente dividir tensão pela resistência. Lembrando, gente, aqui a gente tem um circuito, né? E nesse nosso circuito a gente tem uma fonte de tensão, cuja tensão é 100 volts, e a gente tem uma resistência, cuja resistência é 22 kΩ. E aí, como a gente tem 100 volts sendo gerado aqui na nossa fonte de tensão, consequentemente, como a gente tem apenas um elemento passivo nesse nosso circuito, ele vai gerar toda a queda de tensão, né? Ele vai consumir toda a tensão produzida aqui nesse circuito, certo? Portanto, a tensão sobre esse meu resistor também vai ser 100 volts. Na verdade, a gente chama de queda de tensão, né? A gente vai ter uma queda de tensão nesse resistor de 100 volts. Lembrando, mais uma vez, pois ele é o único componente passivo aqui desse meu circuito, consequentemente ele vai consumir, diremos assim, toda a tensão gerada nesse meu circuito. Então a gente sabe a tensão sobre o nosso resistor, a tensão é 100 volts, a resistência desse meu resistor é 22 kΩ, e se a gente pegar a nossa calculadora e fizer essa divisão, a gente vai ter o número aí de 4,5, tá? Aproximando, vezes 10 a menos 3, ou como a gente vai utilizar os prefixos métricos, né? 4,5 miliamperes. Bom, chegamos na resposta da primeira. Vamos para o próximo circuito, esse aqui. Novamente, nós temos aqui uma resistência de 1 kΩ
A gente tem apenas um elemento passivo aqui, então ele causará toda a queda de tensão que é fornecida a esse circuito, no caso aqui 50 volts. Então vamos colocar aqui 50 volts. Então a corrente que passa pelo meu resistor é a queda de tensão no resistor, que é os 50 volts, dividido pela resistência, que é 1 kΩ, tá? E aí, gente, eu pulei na questão anterior isso daí, né? Mas se quiser reescrever isso aqui dessa forma, a gente pode, tá? Então, a nossa corrente aí vai ser 50 dividido por 1000, que vai dar 0,05, ou, se quiser escrever de outra forma, né? 50 vezes 10 a menos 3. E aí, escrevendo com o prefixo métrico, né? A gente vai ficar com 50 miliamperes. Vamos agora para a última questão, deixa eu limpar aqui para ficar mais tranquilo. A gente tem uma fonte de tensão aqui de 30 volts, temos um resistor cuja resistência é 5.600 ohms, né? 5,6 kΩ. E como a gente só tem novamente um resistor nesse nosso circuito, o resistor vai provocar uma queda de tensão de toda a tensão entregue para esse circuito, né? Então eu tenho aqui, ó, 30 volts. Então, a corrente no nosso resistor, vocês já devem estar craques nisso, depois de já termos feito 3 exemplos. A corrente é a tensão sobre resistência, a queda de tensão nele é 30 volts, a resistência é 5K6, né, ou 5.600, e a gente pode fazer aí a divisão, que vai dar 5,4 aproximadamente, vezes 10 a menos 3, ou, utilizando a notação de engenharia com o prefixo métrico, né? 5,4 miliamperes. Chegamos aí na nossa resposta. Vamos responder mais algumas questõezinhas para que vocês fiquem craques nisso aqui, né? Nessa questão aqui nós não sabemos quanto que é a fonte de tensão, mas nós sabemos a corrente e sabemos também a resistência. Então, tensão vai ser resistência vezes a corrente. A corrente que passa por esse resistor é a mesma corrente que passa pela fonte, né? Pois o circuito é fechado, só tem um caminho, então a gente sabe que essa corrente passa aí por todo o nosso circuito, consequentemente passa pela nossa resistência e também pela nossa fonte de tensão, tá bom? Então, a resistência é 100 ohms, né? O valor do resistor é de 100 ohms, e a nossa corrente que passa pelo nosso resistor é de 5 amperes. Consequentemente, a queda de tensão no nosso resistor é de 500 volts. Ora, como eu só tenho um elemento ativo e pelos cálculos o meu resistor está consumindo, né, provocando uma queda de tensão de 500 volts, alguém tem de estar entregando esses 500 volts para o meu resistor. A gente só tem uma fonte de tensão aqui, então essa fonte de tensão tem obrigatoriamente de estar entregando para a gente esses 500 volts. Pronto, tá aí, a nossa fonte de tensão possui o valor de 500 volts. Vamos para a próxima questão. A gente tem aqui novamente a mesma coisa, né? Então não vou repetir. Vamos lá, a tensão é resistência vezes corrente. Então a queda de tensão no resistor, né? Vamos chamar assim. Vai ser igual a resistência, que é 3.300, vezes 10.000, que é 0,01. E aí vamos fazer essa multiplicação aí, 3.300 vezes 0,01. Vai dar 33 volts. Então a queda de tensão no meu resistor é de 33 volts. Se ele está consumindo 33 volts, alguém tem que estar entregando isso para ele. Só temos uma fonte de tensão que está entregando alguma tensão aqui. Então, consequentemente, essa fonte de tensão estará entregando aqui os 33 volts para o meu resistor. Última questão. A gente tem aqui o valor da tensão entregue, o valor da corrente, que passa pelo meu resistor e também pela minha fonte de tensão, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, tensão é igual a resistência vezes a corrente. A gente já viu que se a gente só tem um elemento ativo e um elemento passivo aqui, né? Então, consequentemente, a tensão que eu tiver no meu elemento ativo vai estar sendo toda consumida pelo meu elemento passivo. Então, consequentemente, a queda de tensão nesse meu resistor vai ser 12 volts. A resistência eu não sei, né? Eu quero descobrir. E a corrente que passa por esse resistor é 3,08 amperes. Então, para calcular a resistência aí, basta nós utilizarmos aqui, nós resolvermos essa equação
E aí nós vamos ficar com 12 dividido por 3,08. E aí vamos pegar a nossa calculadora, fazer essa divisão e vai dar aproximadamente 3,9 ohms. Tá aí, calculamos a nossa resistência. Agora, pessoal, nós vamos passar para algumas questões um pouco mais com um contexto, né? Para dificultar mais, aquela coisa mais parecida com o Enem. A gente sabe que a queda de tensão em uma resistência, né, é uma lâmpada incandescente. As lâmpadas incandescentes, elas nada mais são do que uma resistência, tá bom? Foram testados vários filamentos de vários materiais diferentes. Para quem vê o videozinho lá da era da eletricidade, vai ver a história disso daí, onde foi testado até barba das pessoas, tá? Percebeu-se que esse filamento encandeava, né? Rapidamente queimava. Daí a ideia é que geralmente o que faz os componentes queimarem facilmente é o oxigênio. Então vamos envolver ele aqui com um bulbo, né? Uma lâmpada de vidro, aonde a gente vai deixar o vácuo lá dentro. Não vamos deixar nenhum gás lá dentro, nenhum oxigênio lá dentro, de tal forma com que seja bem difícil com que esse filamento queime. Então o filamento encandeia, né? Ele acende e dessa forma gera luz. Isso é uma lâmpada incandescente. A gente também tem a lâmpada fluorescente, que é através da excitação de fósforo ou algum outro gás. E tem também atualmente as lâmpadas LED, né, que estão sendo bem utilizadas hoje em dia, que na verdade é um material semicondutor que vibra nas frequências de luz visível, né? Daí quando a gente energiza ele, tem uma pequena partícula aí que vibra na frequência de luz visível, e com isso ela termina liberando fótons daquela luz, né, naquela frequência visível. Então vamos retornar aqui para a nossa lâmpada incandescente. Temos aqui nossa lâmpada incandescente. Ora, a lâmpada incandescente ela tem uma queda de tensão de 6 volts, né? Então a queda de tensão dela é 6 volts. Ela consome uma corrente de 20 mA. Então, pela nossa resistênciazinha da lâmpada, para ela funcionar direito, né, corretamente, tem que passar 20 mA, tá bom? Então a gente sabe que tensão é resistência vezes corrente, tá? Dessa forma, a tensão é 6, a resistência eu quero saber, a corrente é 20 mA, né? Eu vou colocar aqui resistência, vai ser 6 dividido por 20 mil, tá? Esse daqui é um jeito que a gente costuma trabalhar mais na área de engenharia, que é deixando o milzinho aqui, tá bom? E daí a gente pode fazer aqui, ó, 6, ou reescrever, né, se ficar mais fácil para vocês. 6 dividido por 0,02, jogando na calculadora, vai dar 300. Então, a nossa resistência da nossa lâmpada aí é de 300 ohms. Vamos para a próxima questão. Aqui, novamente, determine a corrente elétrica que flui por um resistor de 1 kΩ quando ele é submetido a uma... Essa daqui é o outro nomezinho para tensão elétrica, tá bom? É diferença de potencial. Vocês devem ver bastante esse nome lá na física. Às vezes eles até preferem falar diferença de potencial do que falar utilizar o nome de tensão elétrica. Então temos aí, ó, o nosso resistor, né? A gente sabe que ele é guiado pela lei de Ohm, né? Ele funciona através da lei de Ohm. Então, a queda de tensão nesse nosso resistor é a resistência vezes a corrente que passa pelo resistor. A resistência, nós sabemos, é 1000 ohms. A tensão que foi aplicada sobre esse meu resistor, né, é de 200 volts. Então, vamos jogar aqui na nossa formulazinha. 200 volts vai ser 1000 ohms vezes a corrente. Então, nossa corrente vai ser 200 dividido por 1000, tá? Essa aqui a gente nem precisa de calculadora, fica 2 dividido por 10, ou, simplificando, 1 sobre 5. E 1 sobre 5 é 0,2 amperes. Ou, se a gente quiser reescrever de outra forma, 200 miliamperes. Então, gente, aqui tem mais uma questãozinha, vai dar para praticar bastante aqui, né? A gente tem um resistor de 100 ohms, então a resistência desse meu resistor é 100 ohms, tá? Ele é percorrido por uma corrente de 20 mA, então vamos já reescrever aqui dessa forma, 0,02 amperes. E ele quer saber qual que é a diferença de potencial, ou seja, qual que é a tensão elétrica em volts
desse meu resistor. Ora, a gente sabe que a queda de tensão no resistor é resistência vezes a corrente que passa por esse resistor. Então, a queda de tensão no meu resistor é 100 ohms vezes a corrente que passa por ele, que é 0,02, e se eu não estiver enganado, aqui vai dar 2 volts, tá bom? Gente, sempre lembrem-se de, no final da questão, colocar aqui a unidade, tá bom? Pois se você não coloca a unidade, dá a entender que você não sabe nem o que você está calculando, tá bom? Então não vamos esquecer de colocar a unidade no final da nossa continha. E aí temos mais uma questão aqui, nossa última questão para finalizar essa aula. A gente tem um resistor ôhmico e ou seja, nós temos um resistor cuja resistência a gente não sabe, vamos colocar aqui o valor X. E quando ele é submetido a uma diferença de potencial de 40 volts, vou colocar aqui V igual V1, né, de 40 volts, ele é atravessado por uma corrente I1 de 20 amperes. Então, olha só, gente, bem aqui a gente já consegue calcular a resistência, conseguem perceber? Porque quando a gente aplica nesse nosso resistor uma tensão de 40 volts e aí por ele vai passar 20 amperes, então basicamente eu sei, através da minha formulazinha, né, aqui a queda de tensão nesse nosso resistor é 40 volts, né, quando essa resistência de valor X é percorrida por uma corrente de 20 amperes, né, então está passando 20 amperes nesse meu resistor. Então a minha resistência vai ser 40 dividido por 20, que vai dar 2 ohms. Quando a corrente que atravessa, essa daqui é minha primeira situação, né? A gente encontrou nessa primeira situação que a nossa resistência é de 2 ohms. Então vamos deixar já aqui salvo que a nossa resistência é de 2 ohms. Então, quando a corrente é uma segunda situação agora, né? Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, então I2 é igual a 4 amperes, a DDP, né, a diferença de potencial, ou a voltagem, ou a tensão elétrica, né, em volts, nos seus terminais será igual a quanto? Ora, quanto que vai ser V2? Né, o que ele quer saber? Ora, a gente sabe, novamente, que V é igual a R vezes I. Nós descobrimos com a situação anterior qual que era o valor da nossa resistência, né, o valor da nossa resistência era 2 ohms. Ele deu aqui a corrente que está passando agora, né, nessa segunda situação pelo meu resistor, é 4 amperes. Então, a queda de tensão elétrica, vou botar o Rzinho aqui para indicar que é a queda de tensão no meu resistor, é 2 vezes 4, 8 volts. Aí achamos a tensão, ou a diferença de potencial, ou a voltagem, né, existente sobre o meu resistor. Certo, gente? Espero que tenha dado para praticar bastante isso daqui com vocês, tenha dado para compreender como que a gente faz esses cálculozinhos. Recomendo fortemente que vocês vão agora para um livro de circuitos, de análise de circuitos, que tenham pelo menos a resposta ali para vocês tentarem atingir, tá bom? Vão lá e tentem praticar isso daí, resolver as questões para assim melhorar e fixar esse conteúdo na cabeça de vocês, tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui e até a nossa próxima aula.